Queria pedir para os irmãos colocarem aí na Apocalipse capítulo 1, verso 5. E 1, verso 8. Então os dois juntos aí, pode colocar. O livro de Apocalipse começa falando de quem vem a mensagem, né? E ele se identifica falando sobre Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Depois no capítulo 1, verso 8, ele fala: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai, no nome de Jesus eu te peço, fala conosco, ministra a tua palavra, Pai, alegra o coração da tua igreja, fortalece o teu povo, fortalece, Pai, os nossos lares, fortalece a nossa vida espiritual, nossa comunhão, a nossa experiência contigo, Senhor, que o teu Espírito, Pai, venha nos fortalecer em nome de Jesus, renovar a disposição, as convicções, renovar, Pai, a alegria de viver, a alegria de se levantar, renovar a esperança nas tuas promessas, nos teus milagres, naquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, renovar em nós um olhar de vitória, um olhar de expectativas boas para o nosso futuro, um olhar de vencedor. Senhor, que todas essas coisas sejam renovadas em nós, em nome de Jesus. Senhor, fala com a tua igreja, que toda obra contrária à tua palavra, a ministração do teu evangelho, seja afastada aqui nesta hora, em nome de Jesus, amém? Amém, uma meia dúzia concordou, glória a Deus. Mais gente, graças a Deus. Então, queridos, esse texto, essa passagem de Apocalipse, ela vem na vida de João, né? E esse apóstolo João, que era o novinho do grupo, dos 12, ele era o mais novo, né? Aquele que, quando Jesus estava falando e tal, o mais novinho sempre fica com sono mais cedo, né? Dorme mais cedo, dorme mais, e ele se recostava assim a cabeça em Jesus e dormia, né? Então e ele se descreveu na própria palavra de Deus como o discípulo amado, né? Porque ele falou: eu me sinto amado, eu sou discípulo amado. Talvez Deus ame, né? O Senhor Jesus ame todo mundo assim, mas ele me ama. Então ele se autodescreve como o discípulo amado. E foi aquele a quem Jesus, quando estava sendo crucificado, falou para João, né? João, olha aí está a sua mãe, apontando para Maria. E para Maria ele fala: Maria, olha aí o teu filho, né? Ele coloca essa guarda de um e outro, né? Apoiando nesse momento da perda do filho, né? Jesus, na vida da Maria, mulher, né? A mãe de Jesus Cristo. Então, veja, quando ele escreve o Apocalipse, o momento já era totalmente distinto. João estava lá, velho, bastante velho. Todos os outros discípulos já estavam mortos. Os apóstolos já tinham morrido, um ao fio da espada, o outro crucificado de cabeça para baixo, né? O outro apedrejado. Os discípulos foram sendo dissipados, aqueles mais antigos que começaram a igreja, que estavam lá naquela sala, né? naquela casa, no dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e eles começaram a falar em outras línguas, e saíram para o lado de fora, começaram a pregar o evangelho, e multidões que já vinham seguindo Jesus, mas sem a conversão, multidões ali se converteram, um grupo de 3.000 pessoas, outro grupo maior, né? E muitos foram batizados nesses primeiros dias da igreja. Só que a igreja foi avançando, e passou um tempo, ela começou a ser perseguida, muita gente foi morta, muitos dos discípulos estavam sendo levados, né, para a arena para serem devorados por leões. Esse período inicial da igreja foi um período de muita perseguição. Depois dos primeiros anos, mais ou menos se difundindo, em algum momento se detona uma perseguição grande, e as pessoas estavam morrendo. João estava lá, preso nesta ilha, na Grécia, uma ilha presídio, Patmos,
talvez assim meio desesperançoso, né? Não tinha celular, não tinha muita informação, não é que nem os presídios de hoje, que tem celular à vontade, né? É proibido, mas tem. E ele não tinha, então, assim, muita informação, não sabia o que estava acontecendo. Mas ele já tinha informação de que os outros discípulos estavam mortos. E ele estava preso. Ele não sabia como estava a igreja de Deus. Então, era naturalmente um momento na vida de João, um momento delicado, um momento... As pessoas que já envelheceram um pouquinho sabem que o corpo sente o cansaço, não é mais aquela disposição toda, né? Você tem que, ainda bem que cresce na sabedoria, né? Porque senão, né? Se a sabedoria não aumenta e o cansaço aumenta, a pessoa vai ficando cada vez mais complicado. Mas João devia estar num momento difícil, pensando assim, qual é o futuro dessa igreja? Eu sou o último aqui, eu estou morrendo. Será que tem outros discípulos que estão assim avançando, pregando o evangelho, firmes? O que está acontecendo com a igreja aí fora? Como é que está a palavra de Deus sendo difundida? Como é que será que vão ser cumpridas as promessas de Deus? E um outro servo de Deus muito conhecido de todos nós, Daniel, também em algum momento estava lá na Babilônia, talvez deprimido, pensando no futuro da nação de Israel. Ele pensando, o que vai acontecer com essa nação aqui? Nós somos um povo que está exilado. Eles estavam trabalhando lá, a boa parte do povo era escravo na Babilônia, uma outra parte estava livre, vivendo na sociedade babilônica e assumindo os seus costumes. Eles estavam vendo o povo se corrompendo lá dentro, né? E ele era governador da Babilônia, tinha uma posição, um cargo elevado, e era um grande homem de Deus. Em algum momento ele ora, Senhor, o que vai ser de Israel? Essa nação vai desaparecer, vai ser dizimada, né? Eu fico me olhando assim muitas vezes, em alguns momentos, nós passamos por situações na vida, que a gente olha para o amanhã, e olha para o hoje, e a nossa visão não é boa. A nossa visão, ela é depressiva. A nossa visão, muitas vezes, ela não tem expectativas positivas em relação ao futuro. Momentos de cansaço, momentos em que que hoje muitos devem e podem estar passando, né, com essa crise financeira, muita gente com carências aqui e ali, ou às vezes estão um pouco melhor, mas tem amigos que estão passando dificuldades grandes. Vem um amigo numa situação, um parente, um primo, um irmão, né, pais. E esse olhar para o futuro, né, a gente olha com uma certa preocupação e por um momento nós podemos nos ver assim como João, assim como Daniel preocupado com Israel e João preocupado com a igreja, cada um dentro do seu chamado, né? E olhando para o futuro e se esquecendo talvez das promessas. E ficando, Deus, as promessas não vão ser cumpridas. Nós erramos tanto assim, tivemos tantos tropeços que acabou a promessa ainda está viva, as coisas vão acontecer na minha vida, né? E nesse ato de Daniel e neste ato do apóstolo João, você deve enxergar uma coisa, como é que veio a resposta de Deus, porque a resposta de Deus para os dois foi parecida, num momento muito parecido que os dois estavam vivendo. Daniel vendo Israel corrompida, dizimada, entregue nas mãos da Babilônia, morando fora da sua pátria, sem reino, sem governo, né? A igreja, João sem informação, todos os discípulos mortos, os apóstolos, e ele lá, sem saber o que vai ser o futuro dessa igreja. Essa igreja vai acabar. Como é que esse negócio vai para frente? Né? Nós estamos sendo dizimados aqui. Às vezes as tribulações, as lutas na vida, as dificuldades, elas amassam a nossa esperança, amassam o nosso coração, e você olha para as circunstâncias e você não consegue ver mais as promessas. Olhamos para o que está acontecendo e a gente vê, olha, a promessa acabou. A coisa não vai rolar, essa igreja não vai acontecer, essa nação não vai para frente, esse ministério não vai.
essa minha família não vai para frente, esse casamento não vai durar muito, essa minha vida financeira está horrível. E coisas assim que a gente começa a olhar e esvaziar a esperança e duvidar. E este é o momento de agir como Daniel e agir como João. Se entregaram na presença de Deus e clamaram: Senhor. Deus gosta, se você pode reparar na história da Bíblia, que às vezes as coisas estão ruins, a situação está complicada e o povo não fala nada e nada acontece. Deus gosta do povo, não que fica murmurando, reclamando, mas o povo que entra na presença dele e vai brigar em oração. Ele se agrada, você vê que a palavra de Deus acontece, né, quando nós nos movemos. Quando o povo lá no Egito levantou um clamor, aí Deus se moveu e mandou um libertador. Enquanto o povo não clamou e continuou envolvido lá nos seus ídolos e chororou e reclamando de Deus, nada aconteceu. Reclamar de Deus não resolve nada. Estes homens choraram e clamaram diante de Deus para clamar: Senhor, Israel, o que vai ser de Israel? E esta igreja, Senhor, o que será desta igreja? Fala alguma coisa, eu estou aqui perdido, estou sem esperança, estou sem entender o que está acontecendo. Quantas vezes nós ficamos sem entender? Quantas vezes perguntamos para Deus: por quê? Por que está acontecendo isso? Por que não, a história não toma um rumo diferente? Por quê? Por que essa doença? Por que essa crise? Por que esse casamento assim? Por que meus pais estão desse jeito? Por que meus filhos estão assim? E agora, para piorar tudo, o outro se envolveu em drogas, ou o outro está com uma doença grave, ou perdeu o emprego, né? Quando a gente fala assim, bom, pior não fica. Essa é a pior frase que já inventaram, porque ela não está na Bíblia, né? Ela não está na Bíblia. E alguém fala: pior não fica, né? Falaram isso de alguns governos anteriores aí. Eu não imaginava que a coisa podia ficar pior assim, né? E a coisa vai tomando rumos que a gente às vezes não acredita, e nós perdemos a visão de uma resposta de Deus. E veja como é que Deus responde. Deus responde para Daniel, Deus responde para João, como Deus responde para a tua vida. Ele fala da grandeza de quem é o Senhor. Ele vira para João e fala para João, né? O texto, a palavra aqui é fortíssima. Ele é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Depois ele fala de si mesmo, dizendo: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A Trindade está nessa frase, porque às vezes ele se identifica como Jesus, às vezes como Pai, às vezes e Jesus é também chamado de Todo-Poderoso. Jesus é também chamado de o que é, o que era e o que há de vir. O Pai e o Filho são chamados de o Alfa e o Ômega, né? A Trindade está nessa frase, mas Jesus se apresenta para João naquele momento, a visão que João tem, a revelação. Ele se apresenta primeiro mostrando: olha quem é o Senhor. Ele está na glória, Ele foi glorificado. Olha quem é o Senhor a quem você está seguindo hoje. Olha quem é esse. Ele é aquele, imagina João lá na prisão, velho, cansado, sem formação, preocupado com o futuro da igreja, e ele ouve aquela palavra: eu sou aquele que é, aquele que era e que há de vir. Ele confirma para João tudo aquilo que ele falou: olha, eu voltarei. E ele diz: eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Eu sou o mesmo que esteve com você aqueles dias, o mesmo que ressuscitou, e eu sou hoje aquele, porque ele aparece em poder e glória, ele aparece já glorificado, né, ao ponto de João perder as forças e cair, mas ele se identifica: eu sou aquele que era, e o que é, e o que há de vir. Eu sou o Alfa e o Ômega. Veja, nossas soluções, elas se encontram 100% em Jesus. A solução dos nossos problemas se encontra 100% em
Jesus. Não é 99, não é 99,9, elas se encontram 100% em Jesus. É preciso a gente entender essa manifestação da graça de Deus diante da sua palavra. Veja, o homem está sempre querendo fazer alguma coisa para resolver. Ele quer fazer algum negócio que vá acontecer. E Jesus, se você prestar atenção na palavra de Deus, veja, a salvação vem dos céus ou vem dos homens? Hã? Salvação vem dos céus. Ela vem de Deus, não vem dos homens. Amém? Fala amém mais bonito aí, gente. Amém? Glória a Deus. Cutuca o irmão do lado assim, ó, levanta na cadeira, melhora a sua posição aí. Fica, né? Dá um agito aí nesse coração. A salvação vem dos céus. Nós somos usados por Deus na sua obra. Deus usa homens, não usa? Mas de quem que são os dons? Os dons são de quem da Trindade? Do Espírito Santo. Ele transforma as nossas vidas e manifesta em nós o fruto de quem? Gente, convicção aí, a palavra, vocês conhecem isso? De quem que é o fruto? Do Espírito. Fala para o irmão do lado, o fruto é do Espírito. Os dons são do Espírito. A salvação vem dos céus, vem do Senhor. As coisas não vêm dos homens, as coisas vêm de Deus. Toda tentativa humana de fazer as coisas são fracassadas. Uma igreja dirigida por homens fracassa. Um casamento dirigido por homens fracassa. Eu vou repetir. Um casamento dirigido por homens, acontece o quê? Fracassa. Porque os nossos casamentos têm que ser dirigidos pelo Senhor. Amém? E se uma das partes não ajuda, Deus ajuda. E vai mudar a pessoa. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? E a nossa parte vem de quem? Vem de Deus. Quem é que te capacita? Quem é que dá o fruto na tua vida espiritual? Quem gera frutos dentro de nós? É o Espírito Santo. As coisas vêm de Deus. Nós temos ao decairmos da graça, nós temos uma tendência a querer fazer as coisas acontecerem. Veja, muita gente está aí preocupada em guardar o sábado, e briga por causa do sábado. O culto tem que ser no sábado, não pode ser no domingo, e faz o sábado. Não pode trabalhar depois das 6 horas da tarde, só pode trabalhar, né, depois das 6 horas da tarde do sábado e tal. Então vai trabalhar sábado à noite, vai ser muito legal, né? Mas você imagina Deus olhando para tudo isso, porque a palavra de Deus diz com toda clareza, o mandamento de Deus é o quê? Entrar no descanso. Há um descanso sabático reservado para aqueles que esperam em Deus. Esse descanso sabático é Jesus. Descanse em Jesus. A palavra de Deus, entenda uma coisa: lutas fazem parte da vida cristã? Sim ou não? Sim. Adversidades fazem parte? Sim. Tropeçar nos nossos erros faz parte? Sim. Ficar ansioso faz parte? Não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ficar preocupado faz parte? Sim. Não vos preocupeis com o amanhã, com o que haveis de comer, de beber. Queridos, no mundo tereis aflições. Aflição faz parte da vida cristã? Sim, está na palavra. No mundo tereis aflições. Perseguição faz parte. Todos aqueles que seguirem, né, piedosamente ao Senhor Jesus Cristo, todo coração, serão perseguidos. Perseguição faz parte da vida cristã. Ser perseguido, passar por aflições, né, passar por adversidades. O justo terá muitas adversidades, mas o Senhor a livrará de todas elas. Amém? É palavra de Deus. Faz parte aflição, faz parte perseguição, faz parte dificuldade, faz parte crise, faz parte tropeçar nos nossos erros, que a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, chama Deus de mentiroso.
né? Porque está pecando, então faz parte. Não deveria fazer, mas faz parte. A gente dá os nossos tropeços. O que não faz parte? Ansiedade e preocupação. Então você estranha, às vezes nós estamos nessa luta, nessa crise, e fala, nossa, mas e as promessas? Meu irmão, lembra da palavra de Deus. Faz parte a aflição, faz parte a luta, faz parte as adversidades. Tudo isso faz parte. O que não faz parte da vida cristã é ansiedade e preocupação. Fala para o irmão do lado, ansiedade zero, preocupação zero. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que haver de beber, de comer, de vestir, aonde você vai dormir, né? Esquece isso daí, confia no Senhor, quer dizer, não é esquecer, né? Não ficar ansioso não é esquecer, é aquilo que a gente ilustra com frequência. Está desempregado, faz o currículo, prepara, entra lá na fila de, né, manda o teu currículo aí para vários sites, mas que tudo isso seja feito em paz. Amém? Que tudo seja feito em paz. A empresa está numa dificuldade tremenda, é o teu negócio, você vai acordar amanhã, segunda-feira, para de acordar ansioso na segunda-feira. Fala para o irmão do lado, para de acordar ansioso na segunda. Para de dormir angustiado domingo à noite. Porque a gente sai do culto, sai naquela benção, tal, domingo à noite já começa, e amanhã e tal, ai meu Deus, os negócios, o que eu vou fazer e tal, e isso. Para de fazer isso. Sabe por quê? Porque isso não faz parte dos planos de Deus para a tua vida. Amém? Repita comigo, ansiedade e preocupação não fazem parte do plano de Deus para a minha vida. Entra no sábado. Glória a Deus, entre no sábado, né? Então veja, quando nós saímos da graça, nós começamos a achar que a gente tem que fazer um monte de coisa. Aí eu estou com um problema porque eu não estou me mexendo, eu não estou fazendo. E não satisfeitos em ficarmos ansiosos, angustiados e preocupados, nós jogamos ansiedade, preocupação e angústia na vida dos outros. Porque você chega para alguém que está confiando em Deus, mandou o currículo, né, está lá, está tentando um trabalho, aparece alguma coisa, ele faz, né, não está negando serviço, né, porque tem aquele cara que, não, esse eu não vou pegar, porque isso daqui, minha formação é muito superior, não vou fazer isso, tal. Não está negando serviço, está fazendo o que dá para fazer no momento, se virando do jeito que dá, né, mas está fazendo isso em paz. Aí aquele angustiado, preocupado, ansioso, ele vai atrás dele e joga toda a preocupação dele em cima do outro. Porque ele fala, rapaz, você não pode ficar assim não, se mexe, meu, você está muito parado, faz alguma coisa. Eu não te vejo preocupado, não te vejo angustiado com esse assunto. E não é para ficar mesmo. É para aprender a descansar em Deus e confiar nele em toda e qualquer circunstância. Amém? Então, quando nós entendemos a grandeza do Senhor, olha, a primeira coisa que Deus se revela para nós, quando nós estamos nesse momento, olha, sem saber o futuro, minha família, meu casamento, minha história, esse ministério, as igrejas, né, que a gente cuida, a vida espiritual de muitas famílias, muitas pessoas, às vezes passa aquela angústia, aquele negócio assim, a primeira coisa que Deus fala para mim é o quê? Eu sou aquele que era, aquele mesmo que te chamou lá atrás, eu sou aquele que eu continuo agindo na tua vida, e eu sou aquele que há de vir. Meu amado, quando Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega quer dizer o princípio e o fim, ou também pode ser traduzido pelo primeiro e o último. Ele está dizendo o seguinte, eu sou o princípio e sou o final da solução do teu problema. Amém? Repita comigo, o Senhor, Jesus, é o princípio e é o final da solução do meu problema. Aleluia. Quantas vezes nós ficamos assim ansiosos ao extremo? Veja, Deus se identifica aqui como a testemunha fiel. Jesus é a testemunha fiel, né? Quando Deus falou para João, diante daquele choro de João, né, a situação de João em relação à igreja, o futuro, Deus mostra o futuro e Ele mostra a igreja gloriosa.
E ele mostra 7 cartas que ele dirige para a igreja. Cada uma dessas cartas, ela começa falando uma característica do Senhor, e ela termina com uma promessa. Repita comigo: toda carta de Deus para a minha vida termina com uma promessa. E veja, as promessas são aquelas que a gente já conhece, né? Aquele que permanecer até o final, vencedor, né? Eu lhe darei uma coroa e ele reinará comigo. As promessas são de uma ressurreição, um corpo glorioso, né? As promessas são de ter o nosso nome guardado, escrito no livro da vida. Todas as promessas são dadas, mas Jesus se identifica como a testemunha fiel. Por que testemunha fiel? Porque ele disse: tudo aquilo que eu recebi de meu Pai, é isso que eu lhes dou. Tudo que eu testemunho é aquilo que eu vi do meu Pai. Ele é testemunha fiel. E ele é testemunha fiel também por quê? Porque aquilo que ele promete, ele vai cumprir na tua vida. E ele estava dizendo isso para João: olha, esse em quem você crê é a testemunha fiel. Se ele prometer, ele vai cumprir. A igreja que ele começou a formar através de você e de outros homens, ele vai levar até o final. A história que o Senhor começou a escrever na tua vida, ele vai levar até o final. A você cabe descansar, crer e trabalhar com ele. Esses dias, mais precisamente ontem, eu vi um testemunho muito legal sobre essa fidelidade de Deus. Pode ser que eu tenha entendido alguma parte dessa história errada, mas ela é mais ou menos assim. Um pastor fez um exame, estava com câncer, já num estágio mais ou menos avançado, e com uma boa perspectiva técnica ou da medicina, né, de morte, de não ter cura para aquele câncer no estágio que ele já estava. E ele ficou lá preocupado, ele não sabia como falar com a família, o que dizer, né, como explicar. Ele foi segurando a informação, e aí uma mulher da igreja, que ele pastoreia, uma igreja grande, começou a cruzar com ele, e cruzava com ele, em vez de cumprimentar, ela falava assim para ele: pastor, Deus é fiel. E passava e tal, ia, não sei o quê. Engraçado, né? Que jeito estranho de cumprimentar, né? Aí passou de novo, outro dia e tal, chegou no final: pastor, Deus é fiel. E ia embora. E ele começou a ficar encucado com aquilo. Por que ela fala toda hora para mim que Deus é fiel, né? E eu estou passando essa luta aqui, será que ela tem alguma coisa de Deus nessa história? E ela passar de novo: Deus é fiel, Deus é fiel. E uma hora ele ficou incomodado com aquilo, e chamou a mulher e perguntou: por que você me fala toda hora que Deus é fiel? Aí ela chegou e contou a história dela. Ela falou: pastor, porque a história é a seguinte: eu não podia ter filho, eu era estéril, e um dia oraram por mim, né? O Senhor me abençoou e eu tive uma filha. Minha filha nasceu, cresceu, foi aquela bênção, né? E eu tive a minha filha porque Deus é fiel. E os anos foram se passando. Quando a minha filha chegou lá com seus 10 para 11 anos, ela pegou uma doença chamada, né, se manifestou nela, uma doença chamada leucemia. E essa doença foi evoluindo, os médicos não conseguiram tratamento para a vida dela, e ela foi evoluindo, e aos 12 anos essa criança ia morrer. Ela estava no hospital, os médicos chamaram, ela já estava sendo mantida viva com aparelhos, né, com os equipamentos, e os médicos chamaram a mãe e falaram: olha, não tem esperança para ela, isso aqui vai ser uma história interminável, ela vai ficar sofrendo aí, não há como salvá-la, e a gente quer propor, pedir a sua autorização para desligar os equipamentos, ela não vai continuar vivendo sem os equipamentos. E ela chorou profundamente e falou: olha, Deus deu, Deus tira, mas Deus continua sendo fiel na minha vida.
e eu vou seguir a minha vida. Falou isso chorando, cheio de lágrimas e tal, foi para casa, orou ao Senhor, agradeceu pela filha, o tempo que esteve com ela e tal. No dia seguinte, cedinho, ela foi para lá, porque ela já ia recolher o corpo da filha. E aí já 2, 3 médicos procuraram ela, fala: olha, tem uma notícia não muito boa, uma notícia assim, a gente não sabe nem explicar o que está acontecendo, mas o corpo da tua filha sumiu, ele não está aqui. O médico de plantão da noite já foi em algum momento, ela não estava lá, ele já tinha desligado os aparelhos lá para meia-noite, né? Lá para as 2, 3 da manhã, ele foi para ver se estava morta e tal, e alguém pegou o corpo dela. A gente não localiza para onde foi transferido o corpo. E aí a mãe chora e pede: não, Senhor, eu quero pelo menos enterrar minha filha. Não é possível que roubaram os órgãos, que fizeram alguma coisa, estavam desconfiados de algo assim. E ela, clamando ao Senhor, né? Andando pelo hospital e procurando o corpo da filha. Em algum momento ela se passa em frente à porta de um quarto, e a porta estava entreaberta, não estava nem fechada, nem aberta, estava entreaberta, e ela viu passando assim uma perna com a panturrilha. Ela tinha um desenho, uma mancha na panturrilha, e ela passou e olhou, falou: aquela perna é da minha filha. E ela entrou no quarto, naquele quarto, e a filha dela estava lá. A filha melhorou, saiu do quarto, foi para outro quarto, ficou lá, meio perdida dentro do hospital. E entrou naquele quarto, ela entra e fala com a filha: filha, você está bem? Ele falou: estou ótimo, mãe. Eu estou ótimo. Mas o que aconteceu? Quando os médicos entraram assim no quarto, um monte de homem vestido de branco, né? Eles entraram e tal, e falaram comigo que agora eu ia para um outro lugar e que não ia voltar mais para lá, né? Que eu não tinha retorno para onde eu ia, né? Mas que eu procurasse descansar e tal. E eles disseram que estavam desligando os aparelhos. E estava tudo meio nublado assim, eu não conseguia enxergar direito, né? Aí esses homens saíram da sala, eu vi saindo esses vultos brancos, né? Ela não estava enxergando com clareza. E aí entrou um outro homem, vestido de branco também. E aí ele falou comigo. E eu estava, naquele momento, eu tinha orado e falado para Deus assim: Deus, a minha mãe sempre diz que o Senhor é fiel. Eu só tenho 12 anos. E eu estou aqui nesse leito aqui para morrer. Os médicos já falaram que eu vou morrer. Mas eu creio que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel na minha vida. Me livra disso daqui, eu quero viver. Eu quero viver mais tempo. E aí entra esse homem de branco e vai e fala com ela. E ele dá a seguinte palavra. Ele fala: olha, você não vai morrer não, você vai viver, você vai voltar agora, né? E eu quero que você diga para sua mãe, para lembrar ela que Deus é fiel na vida dela também. Eu sou fiel na tua vida e sou fiel na vida da tua mãe. Pode falar para ela. Então, quando a filha veio e contou aquilo para a mãe, né? A mãe ouviu aquela palavra e começou a chorar, porque muitas vezes nós ouvimos notícias ruins e abrimos mão da esperança, abrimos mão das promessas, abrimos mão do milagre de Deus, abrimos mão da bênção inesperada nas nossas vidas. Veja, conversando com esse pessoal de Portas Abertas, a gente passa por, ouve histórias, né, que os milagres acontecem com muito mais intensidade. As coisas extraordinárias acontecem com muita intensidade. Sabe por quê, queridos? Porque quanto maior a perseguição, maior é a graça de Deus na tua vida. Isso não vale um glória a Deus? Amém? Eu vou falar de novo. Quanto maior a perseguição, maior é a graça de Deus na tua vida. Quanto maior a adversidade, maior é a ação de Deus na tua vida.
Quanto mais fechados estiverem os caminhos e os ambientes, maior será a ação de Deus a nosso favor. Quanto mais o tempo se fecha, quer dizer, por que Deus esperou esta mulher, esta criança chegar ao estado terminal, para tirar ela da morte e falar isso para a mãe dela? Eu sou fiel na tua vida. Por que muitas vezes a coisa tem que chegar a um estado extremo? Quantos dos milagres de Deus aconteceram na última hora? Ou nós não sabemos que a volta do Senhor Jesus vai ser quando Israel estiver cercada por exército de nações? E aí eles vão clamar e vão invocar o nome do Senhor, e nesse momento, né, o Senhor descerá dos céus com todos os seus santos e anjos, né, com todo o seu exército, e vai destruir essas nações que estiverem atacando Israel. Mas por que chegar só nesse momento extremo? Por que às vezes nós temos que chegar no momento extremo para levantar um clamor? Por que Israel teve que ser espremido, comprimido mais e mais? Você lembra quando o clamor foi levantado pelo povo que estava escravizado no Egito? Foi quando os egípcios começaram a pressionar mais, a aumentar a carga de trabalho, diminuíram a comida, o tempo de descanso, a opressão ficou maior, eles estavam batendo mais, queriam mais resultados. Quer dizer, teve que chegar nesse extremo para o povo chegar e levantar um clamor. Nós muitas vezes esperamos demais para dar uma virada nas nossas vidas. Entenda uma coisa, a graça de Deus, ela está liberada sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. A graça quer dizer que nós recebemos coisas que vêm de Deus e nós não merecemos. A graça quer dizer que a salvação vem de Deus. A graça quer dizer que a nossa capacitação, os nossos dons vêm do Espírito. A graça quer dizer que o fruto de uma vida transformada, ele vem do Espírito. A circuncisão no coração não é operada pelo homem, ela é operada pelo Espírito Santo. Cabe ao homem se entregar a esse mover, a essa ação, a essa graça de Deus. E quanto mais nós nos entregamos, mais milagres de Deus acontecem nas nossas vidas. Repita comigo, eu preciso de um milagre. Fala de novo, eu preciso de um milagre. Quem provisiona milagres para nós é o Senhor. E eu queria, antes de encerrar hoje, nós já tivemos um culto hoje pela manhã, foi uma grande bênção, né? Hoje eu trouxe esta palavra rápida para vocês, mas eu queria encerrar ministrando sobre a igreja, orando, fazendo com que você se levante. O Pedro outro dia deu um testemunho bonito, falou que estava lá um gerente alucinado, né, que queria hora extra todos os dias, e hora extra no sábado, hora extra no domingo, trabalha 12, 13 horas por dia, ainda sai mal-humorado, né? No dia seguinte a mesma coisa, mas não foi por um período de uma semana, não, 2, 3, 4, 2 meses, trabalhando desse jeito, com a perspectiva de continuar mais 2, e aí, ok, vou vencer essa batalha em oração, vou orar, amém? Surgiu um problema, a coisa está, não, vou pedir demissão, eu não trabalho mais aqui, vai bater boca com o chefe. Não, meu irmão, a solução do teu problema está naquele que é o alfa e o ômega. O princípio da solução está com ele, o final da solução está nele. Amém? Fala amém mais forte, amém? Você quer buscar soluções de Deus na tua vida, né? Vamos levantar a nossa fé, o nosso coração, a motivação do coração e entrar na presença dele e clamar por um milagre. Veja uma coisa, nesse livro de Apocalipse, abre a última passagem, eu vou mostrar, Apocalipse 4, verso 7. Ele está falando da visão do trono, que logo depois das cartas, João tem uma visão do trono, né? O anjo do Senhor fala, sobe para cá que eu vou te mostrar outra coisa. Ele sobe, simbolizando o arrebatamento. E aí ele vê uma multidão adorando o Senhor, né? De todos os povos, línguas e nações. E vê os anjos, ele tem uma visão do trono de Deus. E quando ele tem essa visão do trono, ele descreve em algum momento aqueles que são chamados seres viventes,
que em outros textos da Bíblia, eles são chamados de... Me esqueci. Que tipo de anjo é Lúcifer? Um querubim. Eles são querubins, né? Em outras passagens, um dos profetas chama eles de querubins, com essa mesma identificação, e ficando em volta do trono, 4 querubins. E ao descrever os querubins, diz que eles têm olho para tudo quanto é lado, ficam no trono ali, por trás, pela frente, né? Guardando a glória de Deus. Mas em algum momento ele descreve os querubins, ele diz assim: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Veja uma coisa impressionante. O apóstolo Paulo em Coríntios, ele diz o seguinte: quando ele vier, nós seremos semelhantes a ele, porque nós o veremos como ele é. Repita comigo: quando Jesus vier, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Quando que renasce a nossa esperança? Quando nós vemos ele como ele é. O que Deus fez na vida de Daniel e na vida de João para renovar a esperança desses homens? Ele mostrou para eles quem ele é. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquele que era, o que é e o que há de vir, né? E ele começa a se identificar, a testemunha fiel, o soberano dos reis da terra. E esses anjos, esses querubins que ficam em volta do Senhor, queridos, quando Moisés ficou 30 dias no monte, quando ele desceu, como é que ele estava? Ele estava parecido com quem? O rosto dele estava coberto da glória de Deus, ele estava parecido com Deus. O rosto dele carregava a glória de Deus. Quando nós estamos na presença dele e nos aproximamos e vemos quem ele é, nós ficamos cada vez mais parecidos com ele. Esses querubins são parecidos com o Senhor. Por quê? Porque eles ficam o tempo todo diante do Senhor, declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E ficam o tempo inteiro sem parar adorando o Senhor. Naturalmente eles começam a ganhar a semelhança do Senhor, como disse Paulo em Coríntios: nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. E quanto mais a gente vê como Ele é, mais semelhantes a Ele nós ficamos. Amém? Essa proximidade do Senhor transforma a nossa vida. É estar perto dEle que faz a diferença. É gastar tempo na presença dEle que nos muda, nos transforma, nos faz pessoas melhores. E veja as 4 características que esses anjos têm. Ele fala que o primeiro ser vivente era semelhante a leão. Jesus é o leão de Judá, o leão que simboliza rei, simboliza força, o leão que guarda a tribo de Judá, ele protege, ele é protetor, ele é guardião, ele é Senhor dos exércitos. Essa é a figura do leão. Quando nós lembrarmos do Senhor a quem nós buscamos, entenda, Deus se revela para você dizendo: cara, eu sou leão, eu sou Senhor dos exércitos, eu sou o Rei dos reis, eu sou o guardião da tua vida, eu sou o teu escudo e fortaleza. Quando Judá estava lá atribulado, né, não sabia se ia ser atacado, invadido, e a palavra de Deus para eles foi: olha, vocês têm o leão de Judá. Já ouviu falar do leão de Judá? Ele está guardando a vida de vocês, ele guarda os arredores. O diabo anda ao derredor como leão, como se fosse um leão. Mas Jesus é o verdadeiro leão de Judá. Ele é guardião da tua vida, da tua casa, dos teus negócios, da tua saúde. Bate a mão no peito e fala assim: o Senhor Jesus é leão na minha vida, me guarda, me protege, preserva a minha casa, preserva a minha saúde, preserva a minha vida. Ele é o Senhor dos exércitos e trabalha a meu favor, em nome de Jesus.
Ele depois se identifica, o segundo era semelhante a novilho, está aqui? Semelhante a novilho, o segundo é o cordeiro. O segundo representa o sacerdote, é o sumo sacerdote, que ele não apenas, ele matou um cordeiro, mas ele matou a si mesmo, né? Ninguém tomou a minha vida, eu espontaneamente a dei. E para que se cumprisse isso, quando foram lá os soldados prender, quem é Jesus de Nazaré? Quem é o Jesus e tal? E Judas falou, vou beijar ele, esse que eu beijar é ele. Então eles já chegaram perto dele e perguntaram, você é Jesus de Nazaré? E Jesus dá um passo para frente e fala assim, eu sou. E os soldados todos caem para trás. E ele ficou esperando ali eles se recuperarem do nocaute para poder prender ele, para que ficasse bem claro uma coisa, ninguém toma a minha vida, eu espontaneamente a dou. Se cumprindo a palavra do Senhor, ele espontaneamente deu a sua vida por você, para você. Ele é o novilho, ele é o cordeiro, ele é o sacerdote. Quando você começar a pensar, eu devia ter feito isso, sentimentos de culpa, não, porque eu estou errando aqui, e estou errando ali, você fica, o diabo é o acusador dos santos, ele fica apurrinhando a tua alma, a tua consciência, o teu coração, ele fica lá, porque você fez isso, você fez aquilo, meu irmão, de remorso, o inferno está cheio, ou vai ficar cheio. Arrependimento de verdade gera mudança de vida. Amém? Se fez alguma coisa errada, conserta. Para de fazer. Como diz uma expressão popular, não adianta chorar pelo leite derramado, né? Essa parte vocês conhecem bem. Quando eu cito o versículo, demora a sair a resposta. Não adianta chorar pelo leite, todo mundo derramado. O fruto é de quem? Oh, Deus. Veja, o Cordeiro de Deus, ele está a teu favor. Amém? A vida dele foi espontaneamente dada em prol do teu bem-estar, em prol de que você tenha acesso livre à presença do Pai, por causa do sacrifício, o sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, através do sangue do Cordeiro, né? Então Ele é Cordeiro. O terceiro tem o rosto como de homem. Na visão de Daniel, Deus mostra para Daniel, Jesus, né? Ele não tinha, como dizer, esse nome. Todas as identificações de Jesus na visão de Daniel e nas profecias de Daniel, ele é chamado de ungido de Deus, ele é chamado de o rei, o príncipe, ele é chamado do grande líder, o grande comandante, e ele também é chamado de filho do homem, quando ele desce. A passagem que está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, que fala, né, que ele virá sobre as nuvens, com poder e grande glória, e os seus exércitos o acompanharão. Esta passagem foi pela primeira vez escrita pelo profeta Daniel, dizendo, e virá um filho como que de homem, descendo com poder e glória. Não é por quê? Porque outra característica de Jesus é que ele se fez homem, e ele continua sendo homem. Ele retomou a glória, a sua divindade, mas ele não deixou mais de ser homem. É um homem cheio da glória de Deus. Ele é Deus e ele é homem. Mas quando veio à terra, ele era somente e 100% homem, né? Porque a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua divindade. Então ele se tornou 100% homem e 0% Deus, né? Ele se esvaziou da divindade. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Por que a águia? Porque ele se fez homem, mas a origem dele era dos céus. E o destino depois dele foi os céus, onde ele está assentado à direita de Deus. Essa é a semelhança que nós vamos assumir quando formos restaurados e recebermos um corpo glorioso. Essa será a nossa aparência,
leão, cordeiro, águia, homem. Esse é o Deus que se revela para nós, aquele que traz as soluções dos céus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eu queria orar com você agora, antes da gente encerrar esse culto, que você possa colocar diante do Senhor o seu coração. Talvez você esteja aí vivendo esses momentos de angústia, de desânimo, de fraqueza, esses momentos de Daniel preocupado com o futuro de Israel, esses momentos de João preocupado com a igreja, esses momentos de pai preocupado com os filhos, esses momentos de provedor da sua casa preocupado com as finanças, com o emprego, com o trabalho, esse momento de mulher que não consegue fazer aquilo que você gostaria de fazer, não consegue agradar as pessoas ou aqueles que você deveria estar agradando, e também não consegue agradar-se a si mesmo. Quantas vezes nós ficamos em momentos de vida que a depressão nos acomete, a tristeza, o desânimo, e a gente perde a perspectiva de um futuro vitorioso. Olhar para aquela doença e entender que amanhã essa doença vai estar mais fraca. Eu botei um aparelho esses dias na boca, ó. Eu estou me sentindo que nem um cavalo, daqui a pouco eu vou relinchar, né? Vou relinchar, porque quando ri é pior, porque eu tenho que voltar para o lugar, não tem muito espaço aqui na boca, né? É uma coisa horrível. Felizmente a gengiva, acho que já estava calejada, não tá incomodando. Mas a única coisa boa que tem nessa história é que eu sei que amanhã vai estar melhor. Porque todo mundo que pôs disse, não, logo você está se adaptando, né? Isso daí se adapta logo. Então, eu sei que amanhã vai estar melhor. E esse tem que ser, não joga, olha que coisa feia, minha irmã, destruindo minha esperança. Estou perdendo a graça, rir. Aí o que acontece, queridos? Você tem que olhar para uma doença e olhar o seguinte: amanhã, segunda-feira, eu vou estar melhor, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, segunda-feira, essa semana vai ser uma benção. Não, o Júlio está tudo parado, porque é férias, não vai acontecer nada. Sai para lá, diabo. Amém? Quando vierem com essas palavras para você de não vai acontecer nada, né, não vai ofender a pessoa, que ela vai, né, Jesus deu aquela dura em Pedro, mas cuidado, né, para não tomar uma bolacha na cara com todo direito, né? Tinha um rapaz que uma vez via entrar na igreja, um indigente, aí ele foi lá conversando, o indigente não queria, tinha tomado todas e tal, e queria tomar o vinho da ceia, né? Queria tomar o vinho da ceia, seguraram ele e tal. Aí um dos irmãos chegou lá, era o Janires, que tinha sido fundador dessa banda do Rebanhão. Aí o Janires levanta assim e fala, não, em nome de Jesus eu repreendo. O cara, endemoniado não, pode me chamar de qualquer coisa, endemoniado não. Ele queria bater nele. Falou, endemoniado não. Só faltou dizer, eu sou crente, rapaz. Mas veja, quando você olhar para o amanhã, eu tenho que olhar para o amanhã e dizer, essa semana eu vou ter uma bênção. Amém? Você sabe como é que as bênçãos vêm? Quando nós chamamos elas. As bênçãos vêm quando um coração de fé atrai as bênçãos. As bênçãos vêm, os milagres vêm quando nós atiçamos a nossa fé. Os milagres acontecem quando há uma expectativa de milagres, e essa expectativa se cria. Amém? Essa expectativa declara as coisas de Deus. Essa semana eu vou ter bênção. Não, essa semana, nossa, tem cada bucha para resolver, meu Deus, pronto. Você já definiu o que vai ser a sua semana e qual a sua postura diante dela. Eu quero que você saia daqui hoje definindo a postura que você vai ter durante essa semana. Essa é uma semana de milagres. Se tiverem buchas
elas vão ser resolvidas em nome de Jesus. E eu não vou ficar angustiado, ansioso, preocupado. Eu não vou ter queda de cabelos. Alguns já caíram, quase todos, não faz mais diferença, mas eu não vou aumentar minhas rugas por causa disso. Não vou deixar de comer por causa disso. Não vou comer mais por causa disso. Meu sono vai ser abençoado. Amém? Não vou ficar sem dormir, não. Se vier luta, é porque Deus está consertando alguma coisa naquele negócio onde a bucha apareceu, né? Por que a gente está lá no Brasil, que não sei o que, tal, que a coisa está piorando? A coisa não está piorando, não. A coisa está melhorando. Você sabia que nos últimos 20 anos nunca se roubou tão pouco? Hoje. Sabia disso? Nunca se roubou tão pouco no meio político quanto hoje. Por quê? Porque a turma está com medo. Porque as construtoras não estão podendo mais fazer aqueles negócios. Se alguém fala em comissão, é 2%, tem que ser muito escondido, tem que ser em bit money. Não é isso? Bit money. Hã? Bitcoin. Bitcoin. Né? Porque é uma moeda que ainda não está controlada, ou pensa-se que não está controlada. Né? Então, vai o dinheiro em espécie, mala de dinheiro. Está cheio de gente indo para a cadeia por causa de mala de dinheiro. Foi filmado, foi visto. Hoje tem câmera em tudo quanto é lugar. Né? Nunca se roubou tão pouco. Meu irmão, o Brasil está melhor hoje do que há 3, 4, 5 anos atrás. Você sabia disso? Hoje se rouba menos. Precisa se recuperar a confiança no país e tocar a bola para frente. Né? Porque, veja, a boa obra que Deus começou nesse país, que tem milhões de crentes aqui entre nós, a boa obra que Deus começou, Ele vai levar até o final. Vários anos atrás já foi profetizado, vai ter uma limpeza moral e ética nesse país. Você pensa que Estados Unidos, Alemanha, Japão, é tudo purinho e tal? Meu irmão, isso é o mundo, cara. Isso é o mundo. O mundo jaz no maligno, está cheio de bandido lá também. Só que talvez não estejam roubando tanto quanto se rouba aqui. Alguns dizem não, porque todo mundo pegava os ovos da galinha dos ovos de ouro. Os últimos que passaram pelo poder pegaram a galinha. Eles não deixaram a galinha para continuar gerando ovos de ouro, eles pegaram a galinha. Comeram a galinha. Tem que ressuscitar a galinha. Né? Mas não pense que é só o Brasil que acontece, não, acontece em todo lugar. E meu irmão, as lutas passam, as crises nos países passam. E se nós, como povo de Deus, começarmos a declarar, olha, esse país vai ser levantado de novo, as bênçãos virão, agora será uma condição diferente, esse povo vai ter mais medo de roubar, nós vamos estar, né, o povo vai prosperar, amém? Prospera a nação brasileira, prospera, em nome de Jesus. Sai desse momento, né? Comece a declarar, olha, 2000, o povo declara aí, não, porque pela frente, olha, vem anos horríveis aí. A gente só sabe falar dos 7 anos de vacas magras. Tem gente que passa 50 anos declarando vacas magras. Declare vacas gordas. Amém? E quando vier as vacas gordas, o ensino, a gente já passou aqui, o Novo Testamento, como é que funciona? As coisas de Deus dá semente para quê? Para você guardar? Não, Deus dá semente para você semear. Semeie na vida de pessoas, semeie na obra de Deus, semeie nos necessitados, semeie. É para isso que nós ganhamos, é para isso que prosperamos. Não é para ficar guardando dinheiro, meu irmão, daqui a pouco Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo. A igreja precisa estar desperta, e uma igreja desperta é uma igreja que declara uma semana de vitória, um mês de julho que as coisas vão acontecer, um mês de agosto, um 2017 que Deus vai fazer milagres na minha vida, amém? Repita comigo, em 2017, Deus fará milagres que nunca fez na minha vida,
em nome de Jesus. Deus pode consertar e Ele quer. Quem viu o café com maná? Levanta a mão. Jesus amado, bem que eu desconfiava, o que estão ouvindo é fora da igreja, dentro da igreja ninguém ouve mais. Vou perguntar de novo, quem assistiu o café com maná, esse último? Meia dúzia. Acabou o culto, vamos embora. Irmãos, quem mandou o café com maná para alguém? Teve gente que não assistiu e mandou para alguém. Jesus amado, grande participação. É por isso que eles não estão alcançando tantas pessoas, têm menos testemunhos. A igreja não assiste, não manda, não usa um instrumento que Deus, por revelação, deu para nós. Fala para o irmão do lado, toma jeito, meu irmão. Eu não gosto de deixar a consciência pesada de ninguém, não, mas isso foi muita sem vergonhice, desculpa. Relaxo. Faz a obra, irmão. Amém? Faz a obra. Quantas pessoas estão na igreja, vieram para a igreja por causa do programa que ouviram, receberam mensagem, foram edificados. Faz a obra, irmão. Fala para o irmão do lado, faz a obra que eu não estou fazendo, faz por mim. E pior, cara de pau fala mesmo, né? Mas eu vou crer no Senhor, que Deus vai despertar esse grupo. E além de ouvir, e mais do que ouvir, como é que se diz? Disseminar, né? Vão disseminar para fora, para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, receber essa mensagem. Que Deus nos abençoe. Queria que você ficasse de pé agora. Eu queria orar por você. Você coloque o teu milagre diante de Deus. Coloque as coisas que você está lutando nesse mês de julho. As coisas que você precisa receber, milagres, coisas que precisam acontecer na tua vida. Amém? Seja na área pessoal, seja na família, seja na saúde, alguém doente na família, seja situação financeira. Coloque o teu milagre diante de Deus. Pai, eu preciso desse milagre. E eu declaro, Senhor, que eu creio que eu vou receber nestes dias, em nome de Jesus. Nestes dias, é aquela proposta de emprego, é aquela solução da causa na justiça, é aquela cura na enfermidade, você está precisando ser curado. Eu vou receber em nome de Jesus. Fala em voz alta comigo. Eu receberei em nome de Jesus, porque o Senhor é meu pastor, e esta bênção não vai faltar na minha vida, em nome de Jesus. Sem cantarmos nada ainda, pode botar a música de fundo, mas feche teus olhos, coloca diante do Senhor, tem esse tempo aí de oração, é você e o Senhor. Essa é a hora da tua intimidade com Ele, essa é a hora da tua relação com Ele. Clama pelo teu milagre, clama pela resposta de Deus. Talvez você esteja olhando para o teu futuro com muitas perspectivas negativas. Talvez esteja angustiado com o teu futuro. Eu quero te animar a orar essa hora. Senhor, o que será da minha vida, do meu sustento, da minha saúde, da minha provisão? Senhor, o que será de mim? O que será desse meu pai, desse meu filho, dessa minha esposa? O que será dessa empresa? O que será desta nação? Coloca diante de Deus aquilo que tem angustiado a tua alma.
Entenda uma coisa, um milagre, ele vem dos céus, mas você recolhe ele no teu coração. Aquilo que dispara o milagre está dentro do teu coração. Senhor, mexe no coração do teu povo, cada homem, cada mulher, cada jovem. Levanta a motivação, Senhor. Renova a alegria. Restaura as forças. Acima de tudo, Senhor, que possamos olhar para a tua glória, olhar para a tua face e ver a grandeza do Senhor e das suas promessas nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, como o Senhor falou com Daniel, como o Senhor falou com João. Fala com a tua igreja nessa noite, com cada homem, cada mulher. Levanta, Pai, levanta o fogo do Espírito, Senhor. Levanta, Pai, a expectativa de milagres. Levanta, Senhor, a convicção de que o amanhã será um amanhã de vitórias, de que o amanhã será um amanhã que a doença vai cair, o amanhã em que o pecado será destruído, o amanhã em que a fraqueza da alma será vencida. A semana e o mês em que bênçãos maravilhosas virão sobre nós. O Espírito Santo me incomoda que há pessoas precisando de reconciliação com Deus. Se decepcionaram com Deus, brigaram com Deus, estão desanimados com Deus, estão sem sede de Deus, sem vontade de buscar a Deus. O Senhor te chama para perto. Aquece o teu coração. O Senhor é o teu protetor, Ele é o guardião da tua alma. Ele tem o melhor para a tua vida, Ele quer fazer o melhor na sua vida. Volta a confiar no Senhor de todo o teu coração. Volta a fazer planos de buscar a presença dEle. Volte a estabelecer propósitos de estar com Deus, de viver na sua casa, de estar mais tempo na presença de Deus, de se envolver mais na obra, de ter mais tempo de devocional, de dizer não para o pecado, de dizer não para as coisas que estão contaminando a tua alma. Tem esse momento de reconciliação. O Senhor te chama. Eu te quero mais perto de mim. O Senhor te chama. Eu quero agir mais na sua vida. O Senhor te chama e pede espaço para poder estar na tua história, no teu coração, nos teus pensamentos. O Senhor quer espaço na tua vida. O Espírito Santo quer espaço na tua história, no teu coração. O Espírito de Deus quer agir. Ele quer estar em você. Ele quer estar mais contigo. Ele quer encontrar as portas abertas no seu coração, nas áreas escondidas da tua alma. Ele quer entrar. Ele quer falar contigo. Ele quer dizer promessas. Ele quer mostrar planos. Ele quer mostrar o que Ele tem para a tua vida. Há coisas que não estão acontecendo na tua vida porque você não está enxergando o que Ele tem para você. E quando você abrir os seus olhos para ver, o milagre virá sobre a tua vida. Há coisas que não estão acontecendo porque Ele quer ouvir o teu clamor. Ora mais, homem, mulher de Deus, clama. Não reclama tanto e ora. Para de chorar, que esse choro não está resolvendo. Se for para chorar, que chore enquanto clama, enquanto derrama a tua alma no altar do Senhor,
enquanto derrama o teu coração, as tuas angústias, os teus sonhos frustrados, os seus fracassos. Chora sim, mas chora no altar, chora com gemidos inexprimíveis, intercedendo pela tua vida. Joga fora essa tua angústia, joga fora essa mágoa que está te corrompendo, te consumindo o coração, está destruindo a tua vida, está trazendo enfermidade sobre o teu corpo. Joga fora essas mágoas. Pessoas te humilharam, te ofenderam, continuam te provocando. Faça como Jesus, diante das ofensas não revidou, mas se entregou ao justo juiz, o Senhor que te guarda. Se entrega nas mãos dele. A vingança pertence ao Senhor, a justiça pertence a Ele. Mas sabe o que não faz parte, querido? Ser ofendido faz parte. Sofrer angústias e ofensas nesse mundo caído, nesse universo de pecadores, faz parte. Receber ofensas, até revidando ofensas que você fez, faz parte. O que não faz parte é você guardar essa mágoa no coração, porque o Senhor não pode habitar num coração cheio de mágoas. Já basta o mal que te fizeram. Joga esta mágoa no lixo, joga esta revolta interior, joga esta rebelião fora, em nome de Jesus. Joga fora. Talvez você esteja dizendo aí no teu coração: eu não consigo, eu quero, mas eu não consigo. Coloque as mãos no coração agora, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós arrancamos esta mágoa, como tiramos uma pedra do caminho e jogamos fora em nome de Jesus. Que esta memória, estas lembranças corrompidas, estas frases gravadas na mente, no coração, essas ofensas que não saem da lembrança, nós jogamos elas agora no mar do esquecimento, em nome de Jesus. Você que pediu essa oração, repita agora comigo, em nome de Jesus. Fala em voz alta mesmo, em nome de Jesus. Eu ordeno a toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento, fora da minha vida, fora do meu coração, fora da minha memória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Gaste um tempinho agora falando em voz alta. Se você que tem perdido sono, você que tem passado, chega no domingo à noite, já começa a se sentir angustiado com a segunda-feira que está chegando, comece a declarar aí em voz alta: essa semana vai ser uma bênção. Eu não vou ficar ansioso nem preocupado, em nome de Jesus. O meu trabalho, que tem sido problema atrás de problema, essa semana terá um monte de soluções, aleluia, em nome de Jesus. Meu casamento tem sido complicado, a relação dentro da minha casa, a família, os filhos. Essa semana terá bênçãos maravilhosas em nome de Jesus. Coisas que normalmente não acontecem, vão acontecer.
uma estranha paz inundará o meu lar, inundará a minha casa, a minha mente, o meu coração, a minha família, em nome de Jesus. Quando eu acordar amanhã, esta doença que está na minha família, se o médico fizer um exame, se ela entrar num laboratório, o resultado vai ser surpreendente. Que a enfermidade começa a sair nesta madrugada. Se a doença está no meu corpo, diga: eu vou acordar bem melhor amanhã. Eu vou acordar com um jeito de Deus no meu corpo, um toque do Senhor no meu corpo, um toque de Deus na minha enfermidade, em nome de Jesus. A dor vai quase desaparecer e até o final da semana ela some. Essa gripe vai sumir. Essa enxaqueca vai desaparecer agora. Bota a mão na tua nuca aqui e fala: sai. Fala alto: sai, em nome de Jesus. Essa dor na coluna vai passar. Essa batalha na justiça vai cair nas minhas mãos a meu favor. Esse emprego que eu estou procurando, a bênção virá essa semana em nome de Jesus. Fala em voz alta: a bênção virá nesta semana em nome de Jesus. O emprego que eu preciso, a promoção que eu estou buscando, a bênção virá. O negócio que eu quero fechar, a bênção virá. A solução de Deus para minhas finanças, a bênção virá, em nome de Jesus, porque o Senhor é o meu provedor. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Mudar.
tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Deus vai ser fiel na tua vida. Amém? Porque Ele era fiel, Ele é fiel e Ele será fiel para sempre. Aquela história do Pedro que eu comecei a contar, não acabei, né? Entrou em oração e o chefe dele, um gerente superior, um diretor, chegou lá e falou: olha, estão gastando demais, está sem controle a hora extra, está cortada a hora extra. A vida voltou ao normal. Amém? Quando nós oramos, a solução vem. Levanta um clamor. Repita comigo: Ele é o princípio da solução do meu problema e também é o fim desta solução, em nome de Jesus. Aleluia. Tenha uma semana abençoada. Deus te guarde, te abençoe. A cantina estará aberta ali. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Abraço pessoas aí. Aproveite agora um tempinho de comunhão, né, para que você possa abraçar os irmãos.